Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha para um controle de faltas dinâmico no Planilhas Google, utilizando alguns recursos como, por exemplo, caixas de seleção, uma função para filtrar o nome das pessoas que faltaram nesta lista de controle de faltas, o total de faltas e também o percentual de faltas. E tudo isso ocorrendo dinamicamente, conforme vamos marcando ou desmarcando as caixas de seleção. Então vamos para a prática, aprender um pouco mais sobre como elaborar esta planilha e estas dinâmicas. Aqui então temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Primeiro, vamos aplicar uma breve estilização para tornar mais amigável esta planilha. Então poderíamos, por exemplo, selecionar os dados, aumentar o tamanho da fonte para um tamanho de fonte 14, por exemplo. Também, aqui onde há a turma A, que será o título, o cabeçalho da tabela, vou selecionar duas células e utilizar este atalho de mesclar células. Vamos também aplicar algumas cores de preenchimento, cores de estilização. Então, por exemplo, poderia alterar a cor de preenchimento e alterar a cor do texto. Para o título, cabeçalho da tabela, também para essas categorias de nome e presença, então alterar a cor de preenchimento, alterar a cor do texto. Já para a parte interna da tabela, vou selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Formatar e selecionar esta opção de cores alternadas. Aqui poderíamos, por exemplo, selecionar este estilo padrão, removendo a opção de título, pois já estilizamos o título. Apertando em Concluído, muito bem, poderíamos também fazer algo semelhante para a lista de faltas, por exemplo. Então, vou estilizar o título da tabela, alterando a cor de preenchimento e a cor do texto, e aqui onde receberemos o nome das pessoas que estão com status de falta, seleciono o intervalo e novamente formatar, cores alternadas, estilo padrão e removo o título, pois já o estilizamos. Apertando em concluído, muito bem, vamos estilizar também total de faltas, cor de preenchimento e cor do texto, mais uma cor de preenchimento para onde terá o resultado. E para o percentual de faltas faremos o mesmo. Então, cor de preenchimento, cor do texto e mais uma cor de preenchimento. Muito bem, podemos também aumentar a largura de cada uma das colunas da planilha. Então, vou clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna A, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para as demais. Apertando com o botão direito do mouse agora sobre alguma das colunas, vou selecionar esta opção de redimensionar colunas, da coluna A até a coluna K. Aqui, então, digite a largura da nova coluna em pixels, sendo que o padrão é de 100 pixels. Poderia, por exemplo, aplicar 200 pixels, apertando em OK. Muito bem, já temos uma estilização. Poderia reduzir um pouquinho a coluna C e a coluna E. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse ao fim da coluna C, manter pressionado e arrastar para reduzir a largura da coluna, tanto para a coluna C quanto para a coluna E, por exemplo. E, por fim, poderia selecionar novamente os intervalos, alinhar na horizontal ao centro e alinhar na vertical ao meio, por exemplo. E, para finalizar a estilização, a formatação inicial, selecionar os intervalos das tabelas, aplicar bordas, então essa opção de todas as bordas. Selecionando os intervalos, vamos aplicando as bordas nas tabelas e muito bem, temos uma estilização, uma formatação inicial. Agora sim, vamos iniciar as interações. Então, inserir as caixas de seleção, dinamicamente trazer o nome das pessoas que faltaram, contabilizar dinamicamente o total de faltas e o percentual de faltas. Primeiro, então, onde há esta coluna para as presenças, vou selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de caixa de seleção. Tendo aqui, então, as caixas de seleção, uma informação importante. Quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. Quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. Muito bem. Agora, então, a lista de faltas. Como vamos fazer isso? Vamos utilizar a função que irá filtrar os nomes onde a caixa de seleção não esteja marcada, ou seja, não há presença, logo a pessoa faltou. Então, digito igual a filter, seleciono essa função que filtra o intervalo com base em condições especificadas.
Primeiro parâmetro, intervalo. Os dados que serão filtrados. Queremos basicamente filtrar os nomes, então vou selecionar este intervalo que possui os nomes das pessoas da turma. Ponto e vírgula, e agora a condição que iremos testar. Então, vamos testar se, neste intervalo que possui as caixas de seleção, se a respectiva caixa de seleção está desmarcada, ou seja, se ela é igual ao valor lógico falso. Uma caixa de seleção desmarcada retorna o valor falso. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos dinamicamente a lista funcionando. Então, por exemplo, nenhuma presença. Então, todas as pessoas faltaram, temos aqui todos os nomes. Ana, Bruno, Carla, Daniel, assim por diante. Por exemplo, se eu marcar a presença para o nome Ana, marcando a caixa de seleção, o nome Ana já não aparece na lista de faltas. Da mesma forma, se, por exemplo, Henrique, eu marcar a presença, já não aparece mais o nome Henrique na lista de faltas, e assim por diante. Agora, então, vamos dinamicamente contabilizar o total de faltas. Mas antes disso, uma dica. Se você quer parar de agir no automático e construir uma rotina mais organizada, eu deixei na descrição do vídeo o link de um livro que me ajudou muito a evoluir meus hábitos e a minha organização. Link na descrição do vídeo. Continuando, então, total de faltas. Aqui iremos utilizar a função cont.c. Então, digito igual a cont.c, esta função que realiza uma contagem condicional em um intervalo. Selecionando a função, vamos primeiro selecionar qual o intervalo que iremos testar um critério. Queremos basicamente contabilizar quantas caixas de seleção estão desmarcadas. Então, o intervalo que iremos testar um critério é o intervalo que possui as caixas de seleção. Ponto e vírgula, e qual o critério que iremos testar? Se a caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. Então, o critério é este valor lógico falso. Fechando parênteses e apertando Enter, já está dinamicamente contabilizando quantas caixas de seleção estão desmarcadas, ou seja, quantas faltas. No momento, 14. Porém, conforme eu for marcando as caixas de seleção, por exemplo, 7 faltas, ou 6, 5, 4, 3 e assim por diante. Muito bem. E para o percentual de faltas, primeiro vou selecionar o intervalo que receberá o percentual. Vou utilizar este atalho de formatar como porcentagem, para já manter no tipo de dado adequado. E agora, queremos basicamente uma relação de quantas faltas temos de acordo com o total de nomes na tabela. O total de nomes poderíamos retornar com a função cont.valores, que retorna a quantidade de valores em um conjunto de dados. Então, por exemplo, se eu tiver a função cont.valores analisando este intervalo que possui os nomes, temos 14 nomes. Então, basta aqui no percentual de faltas, igual total de faltas, barra, que irá representar a divisão. Então, vamos dividir pelo retorno da função cont.valores, analisando o intervalo de dados que possui os nomes das pessoas da turma. E fechando parênteses e apertando Enter, já temos dinamicamente o percentual de faltas. Então, por exemplo, se das 14 pessoas tivermos 14 faltas, percentual de faltas 100%. Ou se tivermos, por exemplo, 7 faltas, 50%. E assim por diante, dinamicamente vão sendo atualizados os nomes da lista de faltas, o total de faltas e também o percentual de faltas. E agora que aprendemos um pouco mais sobre como utilizar caixas de seleção, função filter, função cont.c e também brevemente a função cont.valores, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.